Requerimento de audiência pública externa. O vereador requer a realização de audiência pública para tratar dos impactos causados pela alteração do tráfego na Rua Tenente Antônio João, bem como discutir possíveis soluções junto à comunidade, aos comerciantes, às autoridades municipais e demais interessados. Justificativa. Desde a mudança implementada em 30 de novembro de 2024, que transformou a Rua Tenente Antônio João em via de mão dupla, a região tem enfrentado graves transtornos no trânsito, incluindo congestionamentos constantes, aumentando o tempo de deslocamento dos moradores e trabalhadores, prejuízos ao comércio local devido à dificuldade de acesso e menor fluxo de clientes, risco à segurança de motoristas e pedestres, especialmente nas vias adjacentes que foram impactadas, impacto na mobilidade urbana, afetando tanto bairros próximos como Bom Retiro, Saguaçu, Iririú e Santo Antônio. Diante disso, torna-se essencial a realização desta audiência pública com a participação da população, dos comerciantes afetados, da Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública, da Secretaria de Infraestrutura Urbana e demais órgãos competentes, para que sejam apresentadas e debatidas alternativas viáveis para solucionar a problemática, incluindo o restabelecimento do sentido único da via. Vereador William Tonesi. Lido, presidente. Obrigado, vereadora Vanessa Falck. Nós faremos, então, a deliberação dos requerimentos. Primeiro requerimento, ofício interno número 3, da vereadora Liliane, que requer reunião para discussão nesta comissão com a Secretaria de Planejamento Urbano e Associação de Moradores do Bom Retiro. Eu faço apenas aqui, vereadora Liliane, a sugestão de convite ao Departamento de Trânsito de Joinville e sugestão de data na próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 11 de março, às 15 horas. Então, coloco em discussão o requerimento da vereadora Liliane, expresso através do ofício número 3 de 2025. Senhor presidente. Vereador William. Senhor presidente, comentar aos nossos colegas vereadores que estão presentes aqui nessa reunião ordinária da Comissão de Urbanismo, comentar também os membros do Poder Executivo. Quero cumprimentar, em especial, os cidadãos e os moradores, né, do bairro Bom Retiro e das adjacências. Bom, na semana passada, eu tinha feito um requerimento de audiência pública externa para que a gente pudesse, então, debater sobre a questão do trânsito e do caos que foi instalado na região depois da obra da Santos Dumont. Senhor presidente, nós já fizemos 2 reuniões aqui na Comissão de Urbanismo no ano passado, estiveram presentes os moradores, igual estão presentes agora, e os moradores não querem mais debater essa questão na Comissão de Urbanismo. Eles querem que se faça uma audiência pública, por quê? Porque tem muitos comerciantes, muitos moradores que não podem estar mais nesse horário das 3 da tarde, já foi debatido 2 vezes aqui na reunião da comissão, não resolveu absolutamente nada, e agora a gente quer sim que, a comunidade quer que seja ouvida em audiência pública no horário da noite, lá no bairro Bom Retiro. Então, eu peço que o senhor retire esse requerimento, ou então peço para os nossos colegas vereadores que votem contra esse requerimento, para que a gente possa aprovar sim a audiência pública para ser realizada lá no bairro Bom Retiro, com a presença dos moradores, no período da noite, que é o requerimento que eu fiz na sequência. E se o senhor achar que eu estou falando, não estou falando que é o que os moradores querem, aqui estão os moradores, eu peço que o senhor abra a palavra para quem quiser falar, para se manifestar o que eles querem. Se é que fique debatendo aqui na comissão de novo uma coisa que não resolveu nada, ou se eles querem audiência pública. Então eu peço que o senhor abra a palavra para os moradores. Obrigado, vereador William. Ainda em discussão, requerimento. Vereadora Liliane. Bom, com certeza o ano passado, né, quando teve essa discussão, provavelmente foi de outra rua. Eu moro ali nessa região, né, eu moro em uma das transversais ali da Assis Brasil, que depois acaba saindo na Tenente Antônio João. Meu filho mora ali na General Câmara, então eu sei muito bem o que está acontecendo. Eu sou moradora ali daquela região, eu sei muito bem o que aconteceu. Então, não é o mesmo assunto do ano passado, é um outro assunto. Eu acho que nós, vereadores, somos eleitos para representar a população. A gente está atendendo a demanda da população. Então, a partir do momento que a gente está aqui, a gente tem que tentar, a gente tem que conversar com todos os responsáveis, seja
do CEINFRA, da Segov, da SAMA, de todos os órgãos que porque a gente está sendo pago para isso, para representar o povo. Senão não precisaria ter vereador, viria o povo aqui e já resolveria a solução. Então, a gente está aqui para representar o povo, para ir atrás de todas as demandas que vêm para a gente. Caso não resolva, caso a gente, vereador, não consiga resolver, aí sim a gente convoca uma audiência pública, até mesmo para fazer pressão no poder público para se resolver essa situação. Se não, deixa só o povo resolver, não precisa vereador. A gente está recebendo para isso. Então, primeiro, a gente não foi feita nenhuma reunião ainda sobre esse assunto lá. Hoje já vai ter uma apresentação sobre isso. E caso não se resolva, porque o vereador Tonesi não conversou com ninguém, não foi conversar com o prefeito, não foi conversar com o responsável de trânsito, só quer fazer um picadeiro da audiência pública para se aparecer, porque ele vai ser candidato a deputado. E eu não concordo com isso. Eu acho que é uma ferramenta super importante a audiência pública para ser usada na hora certa e não só para ficar fazendo palhaçada para a população, para os seus eleitores. Obrigado, vereadora Eliane. Ainda em discussão, vereador William. Senhor presidente, palhaçada é o que essa vereadora está fazendo, não só comigo, mas com o cidadão joinvilense. Porque eu estou aqui para representar as pessoas. E ela dizer que não tem problema nenhum que passou lá. Em que município a senhora vive, vereadora? Os moradores querem audiência pública. Eu estou falando, a senhora fique quieta. Eu estou falando, a senhora fique quieta. A palavra está comigo. A palavra está comigo, a senhora fique quieta. Então, é vergonhoso. Os moradores querem uma audiência pública. Nós já debatemos 2 vezes esse problema aqui na Comissão de Urbanismo. Não foi feito nada. Pior, agora o problema ficou pior ainda e querem fazer algo pior do que já é. Então, os moradores querem uma audiência pública, não querem mais essa reunião na Comissão de Urbanismo, estão de saco cheio, entendeu? De ficar ouvindo conversa fiada aqui na Comissão de Urbanismo e ouvir puxa-saquismo da prefeitura do que está sendo feito. Então, eu peço para o senhor abrir a palavra para os moradores para escutar o que eles querem. Ainda em discussão, vereador Brandel Júnior. Boa tarde, senhor presidente, vereadores membros da comissão, público presente. Então vamos aos pontos. Vamos ser o mediador, como sempre tenho sido. Estamos aqui com o engenheiro César, engenheiro Samuel está ali. Pois faço uma pergunta para ele se já não apresentei essa problemática desde o ano passado. Morar na localidade é muito importante, vivenciar é muito importante. Uma audiência pública é quando a gente abre para escutar a opinião de quem vivencia o dia a dia. Não só estamos aqui para representar o povo, mas para dar voz ao povo. Quando a gente fala em audiência pública, é para que a gente dá oportunidade dentro de 2 horas, 2 horas e meia, para que a população possa se manifestar. Aqui na comissão, nós não temos esse tempo hábil. Sim, conversei com o secretário de governo, conversei com o Rodrigo, expliquei sobre toda essa problemática. A mudança que foi feita, ela realmente piorou. Então, é um clamor da população, uma audiência pública. Eu acho que aqui não é uma questão de palanque político e nem de uma narrativa. O que é justo, o que tem que ser ponderado, senhor presidente. E ao meu gabinete chega todos os dias. Praticamente eu fui um dos primeiros vereadores que estive na região, estive também com o diretor da Escola Adventista. O impacto que está gerando naquela localidade, a gente sim precisa de um crescimento, mas vereador temos que Brandel, fazer algo para encerrar, que realmente... que nós temos ainda 3 discussões hoje, peço que você se atenha. Mas eu estou ainda falando realmente do tema, para que a gente realmente possa fazer uma audiência pública. Obrigado, senhor presidente. Mais um pouquinho, rapidinho. Obrigado, vereador Brandel. Ainda em discussão, vereadora Vanessa. Importante a gente ter a coerência da audiência ou da reunião, porque quando a gente está ouvindo a comunidade, a gente pode ouvir através de uma reunião, através da comissão. Só no mês de janeiro eu fiz várias reuniões, se por cada reunião eu abrir uma audiência, a gente vai realmente ficar muito em audiência. Então é importante, não dá para a gente aprovar reunião na comissão e nem audiência. A gente desgasta tanto o executivo, desgasta a comunidade e também a equipe nossa de servidores. Então é bom a gente realmente conversar antes e escolher a forma que a gente vai fazer.
E na semana passada o vereador William não estava presente de forma presencial, estava de forma virtual, estava com uma transmissão horrível, onde apresentou um pedido de audiência que não ficou entendido o que era o pedido de audiências, falando sobre obras na Santos Dumont. Então, o requerimento de hoje deu para entender o que seria, né, não é na Tenente Antônio João. Então, realmente precisamos ter essa discussão de formas coerentes para a gente não ter esse desgaste executivo, legislativo e a comunidade. Apenas nos atentando que essa discussão é pelo requerimento na reunião ordinária da comissão no dia 11 de março às 15 horas. O próximo requerimento é sobre audiência pública. Então, ainda em discussão o requerimento. Senhor presidente, abra a palavra para a comunidade para saber se eles querem reunião na comissão ou na audiência Senhor presidente, vereador William, nós iremos se ater ao requerimento e aprovação dele. Temos 3 discussões aprovadas ainda na discussão de hoje. Eu sei, mas os moradores não querem reunião na comissão, então eu vou pedir para os vereadores votarem contrários a essa reunião na comissão, porque isso sim é palhaçada. Obrigado, vereador William. Ainda em discussão, não havendo, coloco então em votação o requerimento da vereadora Liliane. Só vou pedir um instante, favorável. vereador, que eu estou abrindo aqui o sistema, mas meu voto é contrário. Por 3 votos favoráveis e 1 voto contrário, está aprovado. Próximo requerimento é o requerimento ofício interno 48 de 2025, de autoria do vereador Diego Machado, que solicita então a presença da Secretaria de Infraestrutura a respeito dos projetos executivos em atraso no município de Joinville. Então eu peço, o requerente, vereador Diego, pediu para se manifestar, que ele como requerente faça uso da palavra. Vereador Diego, por até 3 minutos, passo a palavra para o senhor. Muito bem, boa tarde, presidente, vereador Lucas, demais vereadores, vereadoras, a todos que nos acompanham, secretários que estão aqui, servidores. Bom, o motivo do nosso requerimento de discussão, ele é muito simples, né? Nós tivemos, o município recentemente fez 2 licitações aqui, né, secretário Jorge? Uma para contratar projetos executivos para as vias urbanas e um para contratar projetos executivos das estradas rurais. 300 quilômetros, teve 3, requalificação. Mas eu queria tratar dos projetos executivos de novas pavimentações. É em cima disso que o nosso requerimento se baseia. Então nós queremos convidar as 2 empresas, a empresa que venceu a licitação para as ruas urbanas, que é a Azemute, e a empresa que venceu a licitação para as estradas rurais, que é a Davante, que é uma empresa, me parece, da cidade de Orleans. Nós estamos acompanhando o desenvolvimento de vários projetos executivos de várias ruas. E nós estamos percebendo que esse cronograma de entrega está atrasado. E o contrato, vereador Neto, ele tem um prazo. O contrato de desenvolvimento desses projetos executivos, eles têm um prazo para as 2 empresas. E o que nós estamos preocupados é que essas empresas não vão conseguir desenvolver os projetos executivos, os 400 quilômetros de projetos executivos, 300 das urbanas, 100 das rurais, 400 quilômetros, no prazo do contrato. Haja visto que algumas ruas que já deveriam ter sido entregues os projetos executivos há vários meses, ainda não foram entregues. Então nós queremos entender das 2 empresas, e aí o convite é direcionado, porque com a Secretaria de Infraestrutura nós já fizemos essa discussão, a gente já trouxe aqui os técnicos, trouxemos o secretário, o engenheiro Fabiano, que aliás eu quero aqui parabenizar uma secretaria que sempre tem nos dado respaldo, sempre tem nos atendido bem, tanto os diretores, gerentes, a Secretaria de Infraestrutura tem feito o máximo para atender da melhor forma possível. Agora, nós queremos saber de quem venceu esses contratos. Nós não queremos mais ouvir o CEINFRA. O CEINFRA nós já ouvimos, eles já apresentaram todo o cronograma. Nós queremos saber agora das empresas, por que essas empresas ainda não entregaram esses projetos executivos para licitação. Então o motivo do meu questionamento é isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Diego. Então, reforçando o requerimento do vereador Diego de solicitação a respeito desse tema, peço a atenção da plateia,
Peço que a gente possa se ater aqui à discussão da Comissão de Urbanismo, né? Para isso que nós estamos aqui hoje. E eu coloco ainda em discussão esse requerimento do vereador Diego. Não havendo, então, coloco em votação, apenas sugerindo a data de 18 de março, às 15 horas, para essa discussão ser feita aqui na reunião ordinária da comissão. Então, coloco em votação a sugestão do requerimento do vereador Diego para dia 18 de março, às 15 horas. Está aprovado por 4 votos. Cumprimento também aqui o vereador Neto Peters, vereador Érico. E agora iremos colocar em discussão o requerimento do vereador William Tonesi para audiência pública externa a ser realizada para a discussão da alteração de tráfego na rua Tenente Antônio João. Gostaria de fazer a sugestão de data, vereador William, considerando já os trabalhos dessa comissão, né, e que a gente privilegia sempre a segunda-feira para audiência pública, que, se possível, essa reunião pudesse ser realizada no dia 24 de março, se for aprovado o requerimento aqui dos vereadores. Coloca em discussão, vereador William. Eu gostaria que a reunião fosse no dia 17 de março, na escola da Plácido Olímpio de Oliveira, né, que é onde a comunidade escolheu para que seja feita essa audiência pública às 19h30. E solicito para o senhor que abra a palavra para as pessoas, porque na semana passada, ao invés de discutir, os vereadores da comissão, o senhor não estava presente, mas os vereadores da comissão simplesmente votaram contra o meu requerimento de audiência pública, porque a obra foi na Santos Dumont e impactou na rua Tenente Antônio João, não quiseram discutir porque o requerimento foi feito por mim. Então fica muito claro que os vereadores não querem ouvir a comunidade. Então eu peço que ouça a comunidade para saber o que a comunidade quer. A comunidade quer audiência pública no dia 17 de março, às 19h30, na escola Plácido Olímpio de Oliveira. Assim, ó, é inadmissível que essa comissão tenha aprovado um requerimento que a comunidade não quer. Gente, a comunidade está aqui dizendo que ela não quer reunião aqui na comissão. Eles querem audiência pública e os vereadores aprovaram. É uma vergonha isso. Então, peço que a audiência pública seja dia 7 de março, às 19h30, na escola Plácido Olímpio de Oliveira, e peço para o senhor, abra a palavra para o público falar, porque na comissão as pessoas podem se manifestar e o senhor tem sim o dever de abrir o microfone para as pessoas. Ainda em discussão, vereadora Liliane. Então, acontece que na semana passada, o requerimento que o vereador Tonesi fez foi para obras da Santos Dumont, coisa que quando, na legislação passada, quando ele era presidente dessa comissão, ele já tinha feito reunião. E não tinha obra na Santos Dumont, o problema é realmente na Tenente Antônio João. Como eu já falei, eu moro lá e ficou horrível mesmo, não tem nem que discutir que ficou ruim, porque antes já engarrafava. Lá era o caminho para ir para a faculdade, é o caminho, né, para ir para a faculdade, para empresas, então realmente ficou muito pior. Por isso que precisa entender o que está sendo feito lá, o que mais que vai ser, porque desse jeito que está, realmente não tem como continuar, porque agora engarrafa muito mais. Então, por isso, eu sou contra a comissão nesse momento. Eu acho que, primeiro, a gente tem que ver o que os técnicos estão fazendo, porque eles já viram que deu problema. E, realmente, está horrível, lá não tem como passar. Então, eu acho que, primeiro, tem que ver escutar o que eles vão fazer. Se a gente não concordar, aí sim a gente faz uma audiência pública. Acontece que eles nem se manifestaram ainda. Eles vão fazer agora uma apresentação. Eu já convoquei, já foi aprovada essa reunião. Vamos ver o que eles vão falar primeiro. Aí, eu não sou contra a audiência pública de forma alguma. Eu já utilizei, eu como ONG, já utilizei a audiência pública várias vezes. Foi assim que a gente conseguiu aprovar a Lei 360, mas isso depois de reunião, de ouvir as partes. Até esse momento não foi ouvido ninguém. É só votar favorável, vereadora. O vereador estava falando foi do ano passado. Vereadora Eliane, vereador William. É só votar favorável. É simples assim. E, por favor, peço, abra o microfone para a comunidade. Com a palavra, a vereadora Vanessa. Hoje nós temos, na segunda parte dessa reunião, nós estaremos com a Secretaria de Infraestrutura e com a CEPROT
aproveitar que são duas secretarias que têm a ver com esse assunto, a comunidade pode fazer, inclusive, perguntas nesse momento, que a gente vai, com certeza, sanar muitas dúvidas. Como a gente já fez a votação favorável para a comissão de... ouvir na comissão de urbanismo, eu também acho que primeiro vamos agora tratar na comissão de urbanismo e ver as próximas mudanças que vai ter ali. Eu já tive reuniões na CEPROT, reuniões na CEINFRA. Vai haver novas alterações ali, novas implementações que vai melhorar, sim, o trânsito. Então, após essas implementações que serão agora nos próximos dias, a gente pode acompanhar e, sim, fazer uma audiência mais efetiva. Até para a gente ter audiências com o público, vereador William, porque na última reunião que o senhor pediu, em nome da comunidade da Estrada dos Suíços, não teve uma pessoa acompanhando. Então, eu sou mais efetiva, gosto primeiro a gente tratar de coisas mais técnicas. Obrigado, vereadora Vanessa. Ainda em discussão. Não havendo, então, coloco... Senhor presidente, abra o microfone para a comunidade falar, por favor. O senhor tem que abrir. Peça lá quem quer falar. Nós estamos discutindo o requerimento, vereador William, é uma prerrogativa dos vereadores. A comunidade quer se manifestar, é uma prerrogativa dos vereadores, vereador William. Eu estou discutindo o requerimento. Isso, o senhor está tumultuando a condução dos trabalhos da Comissão de Urbanismo. Nesse momento, nós estamos discutindo o requerimento. Isso, a comunidade tem o direito de se manifestar no requerimento. Eu vou solicitar, o nosso secretário, eu vou solicitar o nosso secretário Alisson, que possa pegar o nome das pessoas que queiram se manifestar para que a gente possa discutir. Antes da votação. Ainda em discussão. Antes da votação, por favor. O Cláudio está ali, ó. Peço que quem queira se manifestar apenas apresente o nome a ele. Isso. Apenas peço que as pessoas que vão se manifestar sejam objetivas. Nós temos 3 discussões ainda na Comissão de Urbanismo na tarde de hoje e precisamos encerrar esta comissão até às 16h45 para que possamos preparar o plenário para a sessão ordinária. O vereador Neto com a palavra em discussão ainda. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde às vereadoras, aos vereadores, todo o público presente e às pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais. Nós já temos 30 minutos da comissão, está numa discussão relacionada se faz audiência pública ou não faz audiência pública. Essa comissão agora, no dia de hoje, já tem aqui os técnicos para responder a respeito da alteração do trânsito. Eu acredito que a colocação da vereadora Liliane foi muito prudente, em ter a condição de ouvir primeiro o que está sendo planejado, ouvir primeiro as melhorias que estão sendo feitas, para depois falar sobre a audiência pública. Sou a favor de ouvir a comunidade, aqui a Comissão de Urbanismo, Obras Públicas, então se o assunto for relacionado a isso também, é importante ouvir. Agora na pauta nós temos 3, 4 assuntos aqui importantes para ser discutidos e já se foi 30 minutos da discussão. Então é importante que ouça os técnicos, ouça a discussão que já é relacionada ao assunto na data de hoje e isso não isenta uma audiência pública no dia 17, no dia 24, futuramente, isso não isenta. Mas é importante debater o assunto na data de hoje. No meu ponto de vista, eu concordo aqui com a vereadora Liliane. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Neto. Nós temos 5 pessoas inscritas, considerando que nós temos 3 discussões. Eu vou pedir apenas a gentileza das pessoas que se manifestarem por até 2 minutos, para que a gente consiga estabelecer o tempo de discussão, que nós temos 3 discussões ainda na tarde de hoje. A primeira inscrita é a senhora Erônica. Boa tarde. Eu sou moradora do Bom Retiro há 20 anos, tá?
Eu não sei o que aconteceu na semana passada, em que horário que uma vereadora foi levar a filha até o aeroporto, se ela foi de avião, se ela foi de trem, de metrô, não sei o que aconteceu, que ela disse que não pegou trânsito. Mas, enfim, eu faço todos os dias, 4 vezes por dia. Eu percorro a Santos Dumont, a Tenente, a General Câmara, a Dom Bosco. Tenho filho que estuda no colégio Plácido Olímpio de Oliveira. Tenho a minha filha que estuda no CI na rua Piratuba, onde eu tenho que pegar ela 3 vezes na semana mais cedo para levar na terapia, porque ela é autista. Um percurso que antes eu levava 5, menos que 10 minutos, hoje eu estou fazendo em 1 hora. O meu marido, quando tem que sair para buscar a minha filha, para levar para a terapia ou buscá-la na escola, antes ele saía 15 minutos do horário de trabalho. Hoje ele está perdendo 1 hora, ele está saindo 1 hora antes. E não adianta, tá? Falar que a gente não precisa sempre acessar a General Câmara, que a gente pode acessar Dom Bosco, que de qualquer forma nós ficamos parados ali cozinhando. Lembrando, qualquer pessoa nesse calor que está, não aguentaria ficar 1 hora parada no trânsito. Imagina uma criança de 3 anos, autista, entrando em crise neste calor dentro de um carro. Um trajeto que eu fazia em 5 minutos. Outra coisa, ontem nós tivemos uma reunião na Associação de Moradores do bairro Bom Retiro, tá? Com o Samuel, do Detrans, onde foi feito algumas perguntas e, na realidade, ele não respondeu, não sanou as dúvidas dos moradores, só ficou lá para tentar Para encerrar, senhora Erônica. Tá? Ok, mas é isso que eu tinha para falar e tem muita mais gente aqui para falar também e a gente não concorda em ter mais esse negócio, essa reunião aqui. A gente quer audiência pública, sim. Obrigado, senhora Erônica. Com a palavra, a senhora Deise. Boa tarde, me chamo Deise, sou moradora do Saguaçu. Temos empresa no Santo Antônio, próximo ao Terminal Norte. Fazemos todo esse trajeto em benefício também do nosso filho, que é autista, levando na escola. Ontem foi feita uma reunião às pressas com os moradores, foi solicitado na Associação de Moradores pelo vereador Érico, juntamente com Samuel. Eles não conseguiram responder apenas 2 perguntas que o meu esposo fez. O Samuel até ficou muito nervoso, chegou a sentar, a mão tremendo, apresentou o projeto, tá? E eu quero fazer uma pergunta. Por que uma escola como a Adventista, onde o meu filho também estuda, pode ser beneficiada? E como o senhor agradeceu várias vezes ao senhor Marcos pela presença dele sempre na escolha desse projeto. Ele é, por acaso, engenheiro de trânsito? Ele estudou viabilidade de trânsito? Por que o agradecimento da escola? E por que a escola Plácido Domingos estadual tem que ser prejudicada? Por mais que o meu filho estude na particular, por que as crianças do estadual estão sendo prejudicadas? Por que aquele caminho? Eu tenho um filho autista e ele não pode ficar dentro do veículo por hora, dentro do carro. Está sendo atraso para as terapias dele. Todo mundo está sendo prejudicado. E o que não está sendo falado é que, além do prejuízo, não é só da Tenente Antônio João, por causa da Tenente Antônio João, Santo Antônio, Saguaçu, Iririú, todas essas vias, Costa e Silva, a escola, não perguntaram para as pessoas e para os trabalhadores do shopping. Eles estão tendo que pegar ônibus. Nós temos pessoas e conversamos que estão tendo que pegar ônibus ou ir a pé. Para quê? Para ter mais um estupro? É isso que vocês querem? Então, assim, tudo que pedimos é para que sejamos ouvidos. E dada explicação, por causa do projeto, ele falou que não tem prazo e não planejamento, que foi por causa do empréstimo da Caixa Econômica que tiveram que fazer isso para aproveitar o dinheiro. Foi isso que foi falado ontem para nós. Para encerrar, senhora Deise. Obrigada. Obrigado. Próximo inscrito, o senhor Gustavo. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui os vereadores que compõem a mesa e cumprimentar toda a população presente. Falar um pouco ali sobre a questão das mudanças de trânsito na rua Tenente Antônio João. Todos nós já sabemos que ela vem impactando negativamente o dia a dia de diversas famílias joinvilenses. Só que, infelizmente, alguns erros de infraestrutura podem acontecer e eu tenho certeza que com a força da população a gente vai conseguir mudar isso daí. Agora, o que me impressiona, o que é inadmissível já aconteceu, é o que ocorreu na comissão na semana passada. Negaram o pedido de audiência pública.
A gente tem que saber que a audiência pública é para a população vir trazer a opinião sobre os assuntos acerca da cidade. Se não abrir para a população vir trazer a opinião, a cidade não vai andar. Então, eu espero um posicionamento dos vereadores para que sempre hajam em conjunto com a população para que a gente faça uma Joinville melhor. Isso daí. Muito obrigado. Obrigado, senhor Gustavo. Com a palavra, o senhor William. Saúdo os senhores vereadores, toda a comunidade presente. Meu nome é William, eu sou comerciante da região do Bom Retiro. Aqui eu acho que tem mais alguns representantes. Eu quero dizer que, como comerciante, nós fomos muito prejudicados, né? Hoje, antigamente já tínhamos uma fila no local, só que nós tínhamos duas vias num sentido único, onde a pessoa saía do trânsito, entrava no comércio, né, comprava aquilo que necessitava, entrava novamente no trânsito e seguia o seu caminho. Hoje isso não acontece mais. Hoje, o motorista que está passando na rua Tenente Antônio João, ele não quer mais sair da fila, porque ele fica 40 minutos, 1 hora parado ali. E eu tenho muitos clientes que vieram me falar, pedir perdão para mim como comerciante, que eles não conseguem mais comprar no meu estabelecimento. A minha pergunta é, isso aconteceu no final de novembro. Eu tive uma queda da noite para o dia de 25% no faturamento. Mês de dezembro e janeiro, 40% no faturamento. E o que eu mais fico triste é que eu soube de casos aqui que foi ligado para assessores de vereadores e vereadoras da casa, e elas simplesmente, esses assessores, ignoraram, dizendo que eles não recebem para ouvir reclamação. A minha pergunta é, para que eles recebem então? Se eles não estão representando aqui a comunidade, os vereadores não representam a comunidade, por que eles não podem, pelo menos, responder o nosso apelo sobre esse problema? Esse problema está desde o ano passado, gente. E estamos aqui nessa luta, tentando achar uma solução, e a única coisa que eu vejo aqui quem é para dar voz à comunidade está querendo calar a comunidade. Obrigado, senhor William. Para encerrar, senhor Paulo. Alô. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos senhores vereadores, vereadoras, boa tarde a toda a comunidade presente. Eu vou ser muito sucinto, tá? Não tem nada que eu vá dizer, que nas outras sessões já não tenham sido ditas, que eu não vá fazer plágio, que eu não vá ser repetitivo de tudo aquilo que nós já estamos insistindo. Bom, eu só tenho um recado para a vereadora. Primeiro, vereadora, você fala em discussão, é a terceira vez que eu acompanho esse procedimento, então eu vou dizer, eu tenho muito mais propriedade para falar sobre isso do que você que está entrando agora. Você não estava na legislatura anterior, então você não tem propriedade para falar sobre essa discussão, muito menos de se negar. Você deveria pelo menos se abster. Segundo, quando se diz que se leva o filho no aeroporto e não encontrou problema nenhum, supostamente nós deduzimos que deve ter sido de helicóptero ou pelo metrô, porque se for pela superfície, isso é uma falácia. E terceiro, só para finalizar, nós estamos sim indignados com a sua postura. Não é por esse procedimento que nós vamos achar que você, seja lá qual for o ranço político que você está destilando, que você deixou bem claro isso, que tem um ranço político, nós não estamos interessados no seu projeto, no William. Vocês que vão para o palanque futuramente e apresentem o seu melhor resultado. Agora, não coloque esse ranço político que você tem com ele ou com outras pessoas como um obstáculo para a nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigado. Ainda em discussão? Senhor presidente, só para finalizar, eu quero deixar muito claro aqui, o vereador Neto falou que estamos aqui há meia hora, isso aqui só está acontecendo porque a vereadora Vanessa, a vereadora Liliane e a vereadora Dilson negaram o pedido de audiência pública e não quiseram discutir. E aí a gente é obrigado a trazer a comunidade aqui, para os vereadores entenderem que a comunidade quer ser ouvida. É lamentável a postura de puxa-saquismo que os vereadores estão fazendo, de querer negar a comunidade a ser ouvida numa audiência pública. Nós só estamos pedindo que essa Câmara faça o que sempre fez, que é ouvir a comunidade.
E quantas vezes for preciso, a comunidade vai estar aqui para ser ouvida, porque é isso que o cidadão joinvilense quer dos seus representantes. Então, por favor, aprovem essa audiência pública e não neguem o direito da comunidade de ser ouvida. Obrigado, vereador William. Ainda em discussão. Vereadora Liliane. Como eu falei, eu moro ali na região. Eu fui realmente levar, foi quando o William colocou o ofício lá para ver as obras na Santos Dumont. Como eu tinha levado o meu filho no domingo no aeroporto, porque ele estava indo... Gente... Eu passei Peço que a palavra da vereadora seja garantida. Bom, eu gostaria de solicitar o apoio. Meu filho no aeroporto, eu vi que não tinha obra. Gostaria de solicitar que a plateia possa garantir a palavra da vereadora. A candidata do PL ali, porque eu vi 2 candidatos do PL falando ali no microfone, eu sei muito bem a armação que é que... Enfim, como eu falei, eu moro lá, eu sei que o trânsito, a mudança ficou muito ruim, por isso a necessidade de uma reunião. Então, é isso que eu vou votar. A gente vai conversar com os responsáveis dessa obra para que ela seja modificada. Obrigada. Ainda em discussão? Não havendo, então, coloco em votação o requerimento. Está reprovado o requerimento, seguindo a nossa pauta. Que palhaçada, vamos à distribuição a comissão de urbanismo. Proposições aos vereadores. Vereador William, o senhor está atrapalhando o andamento desta comissão. Que vergonha!